Tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre coesão e coerência, dois elementos fundamentais para a escrita de um texto, ok? Coesão e coerência. Eu quero começar com essa ideia de forma e de conteúdo, ou seja, a gente precisa, para a construção de um texto, pensar sempre na forma, pensar sempre no modo como ele se apresenta, mas também no que garante a base, a sustentação de um texto, que é o conteúdo. Não adianta você ser um excelente escritor, ter excelentes recursos para utilizar na sua escrita e não conseguir dar conta do conteúdo, que é a base de tudo, ou seja, é o caráter que garante, é a propriedade que garante o recheio do seu texto. Então, não pense só na forma, não pense só numa letra bonita, não pense só em dominar as regras gramaticais. Isso é fundamental, claro, você tem que dominar a língua para conseguir escrever de uma forma correta, de uma forma adequada ao contexto, utilizar a variedade necessária àquela situação, né? Caso seja uma variedade padrão, caso não seja uma variedade padrão. Você tem que ter até esse trânsito para lidar com as diferentes variedades linguísticas. Ou seja, você tem que ter um conhecimento linguístico muito apurado. No entanto, pense sempre como garantir que o seu texto também tenha um bom conteúdo. O que garante o bom conteúdo de um texto são as boas ideias. E as ideias não surgem do nada, né? As ideias precisam ser construídas a partir de um repertório, a partir de uma vivência, a partir de uma experiência. E a gente vai falar hoje sobre maneiras de tornar o texto mais coeso e mais coerente. Pode ser que em algum momento da sua vida você já tenha ouvido falar que o seu texto ele não está muito coeso, ele não está muito coerente, ou ele está incoerente, ele não tem uma boa coesão. Hoje a gente vai aprender a distinção entre esses elementos. A coesão textual está voltada para a estrutura e para a relação sintática. Então, a coesão está no campo da forma. Ou seja, sempre que alguém disser que o seu texto apresenta problemas de coesão, significa que há problemas de ordem estrutural. A forma com que o texto se apresenta algum tipo de dificuldade, algum tipo de problema. Ou seja, um problema de caráter sintático, pode ser um problema de caráter gramatical, você utilizou alguma palavra de forma errada, alguma função sintática está incompleta. Então, é todo um exercício de identificar por que a forma do seu texto apresenta alguma fragilidade. Sempre que a gente pensar, então, em coesão, vamos pensar em conexão, em base estrutural, em elementos que garantam que a forma seja respeitada, ok? Se eu estou falando também de relação sintática, eu estou falando das relações das palavras entre si, ou seja, como é que eu combino essas palavras. Para isso eu vou precisar usar corretamente preposições, conjunções, pronomes, advérbios, aquelas palavras que propõem a conexão, a ligação entre os termos de uma oração. Além disso, eu vou precisar dominar os tempos verbais, escrever de forma correta os tempos verbais, os verbos dentro das suas conjugações. Tudo isso que compõe uma propriedade gramatical do seu texto merece a sua atenção, ok? Existem palavras que nos ajudam a compreender, então, qual é a importância da coesão, quais são as características da coesão. Além da forma que eu já destaquei, os conectivos, ou seja, essas palavrinhas mágicas, né, que relacionam as partes do texto, como preposições, conjunções, ou seja, esses conectivos, eles conseguem estabelecer o elo, eles conseguem unificar, tornar essas orações mais coesas, combinadas. Existem maneiras de estabelecer essa coesão. Por exemplo, existe uma coesão de caráter sequencial, que é quando eu vou estabelecendo informações numa sequência lógica por meio de expressões de tempo, de lugar, por meio dos tempos verbais. Então eu chamo essa coesão de coesão sequencial. Existe uma coesão também de caráter referencial, que diz respeito à posição de algum termo dentro da oração. E para isso existem alguns recursos, por exemplo, como a anáfora, que é quando eu utilizo um termo para me referir a uma outra palavra que já foi usada na construção. Por exemplo, os técnicos falaram sobre o resultado do jogo. Eles não estavam satisfeitos. Eles quem? Os técnicos. Então, nesse caso, eu usei uma propriedade anafórica, eu usei a construção de uma anáfora, que é usar um termo para se referir a um termo que já foi utilizado anteriormente. Nesse caso, eles se referem aos técnicos. Existe também uma outra propriedade, que é o contrário da anáfora, que é a catáfora, que é quando eu antecipo uma informação por meio de uma palavra, por meio de uma construção linguística. Quando eu digo, por exemplo,
Uma das razões para o problema é esta, dois pontos. Aí eu vou dizer ainda qual é a razão. Então, uma das razões para o problema é esta, dois pontos. As famílias não estão levando as crianças aos postos de vacinação. Então, quando eu uso esta, eu uso uma catáfora, ou seja, eu estou antecipando uma informação no texto. Esse é um recurso interessante que evita a repetição de palavras, que é uma propriedade muitas vezes delicada de um texto, que já envolve um outro caráter, uma outra propriedade da coesão, que é a coesão de ordem lexical, ou seja, quando você utiliza vocabulários, palavras diferentes exatamente para evitar palavras repetidas. Para isso, você precisa ler muito, estudar muito, escrever, reconhecer palavras, tomar cuidado para não usar como sinônimo, ou seja, palavras que têm significados semelhantes, palavras que não são sinônimas, então você precisa estar bem atento na hora de construir essa coesão lexical para encontrar vocabulários, encontrar palavras que correspondam ao significado igual da palavra que você quer evitar. Então, ampliar repertório, ampliar o domínio vocabular é fundamental para a escrita de um bom texto e também diz respeito à coesão, ok? Também diz respeito a um aspecto estrutural, já que as palavras garantem a estrutura do seu texto. Bom, então fica de palavra-chave, forma, fica de palavra-chave também a palavra conectivos, a expressão conectivos. Pensando agora na coerência, eu vou para o domínio do conteúdo, ou seja, o texto faz sentido? O texto tem lógica? Quando alguém diz que o seu texto está incoerente, significa que o seu texto não está respeitando as ideias, não está com muito sentido, ou seja, alguma coisa aí não ficou muito clara, tem uma confusão, eu não estou conseguindo compreender o que você está dizendo, ou você diz uma coisa e depois se contradiz, ou seja, há uma incoerência, há uma incompatibilidade de informações e de ideias. Por isso que quando a gente diz que um texto está incoerente, significa que as ideias não estão muito boas, elas não estão fazendo muito sentido. Então, decora como palavra-chave de coerência, ideia, sentido, ok? Lógica, são palavras que nos ajudam a reconhecer a coerência. O que me ajuda a construir um texto coerente? Bom, eu preciso ter conhecimento de mundo, eu preciso ter repertório sociocultural, ou seja, eu preciso de um conjunto de informações de ordem social, de ordem cultural, política, histórica, que me ajudem a ter elementos que garantam o conteúdo do meu texto. Se eu for fazer uma redação, um texto dissertativo ou argumentativo, por exemplo, sobre dificuldades das pessoas que moram em situação de rua, que vivem em situação de rua, que é um problema grave. Então, eu preciso ter repertório, estudar alguma coisa sobre isso, compreender essa situação, ler sobre essa temática, para que eu consiga escrever um texto com um conteúdo relevante. As ideias precisam fazer sentido, senão vai ser um conjunto de opiniões sem embasamento, sem fontes, e essas ideias juntas não vão fazer sentido nenhum. Ou seja, eu posso até escrever bem do ponto de vista gramatical, mas vou ter um prejuízo da ordem da coerência. Então, é preciso conhecimento de mundo. É preciso que você busque informações para construir um texto de forma coerente, ok? Construa boas ideias, construa um texto que garanta ao seu leitor um caráter de informatividade, ou seja, o seu texto não pode ficar muito no senso comum, nas ideias óbvias. Seu texto tem que apresentar algumas ideias novas que façam de fato, que tenham de fato relevância para quem vai ler. Então é importante pensar no conhecimento de mundo, é importante pensar na informatividade para você conseguir construir um texto coerente, com ideias muito bem embasadas e um conteúdo interessante, ok? Vamos ver alguns exemplos que comprovam a presença ou não, né, de elementos coesivos e a utilização de recursos que garantem a coerência? Gostaria de expor a minha opinião, entretanto, não me sinto bem acolhido pelo grupo. Nesse caso, a gente chama a atenção aqui para o uso da conjunção entretanto, que marca uma ideia de adversidade, uma ideia de oposição, e é essa conjunção que estabelece a relação entre as duas orações, garantindo então o quê? Que a forma seja bem construída, que a gente construa um texto com uma boa coesão. Eu estou usando conectivos para garantir uma forma adequada. A ideia aqui estabelecida pelo entretanto, ela é fundamental para essa oração. Então eu estabeleço por meio dessa conjunção uma ideia de oposição, de adversidade. Gostaria de expor opinião, entretanto, ou seja, existe um lado oposto, um lado contrário. Não me sinto bem acolhido pelo grupo. Ou seja, se a pessoa não se sente bem acolhida, ela não vai conseguir expor a opinião dela. Por isso que a ideia aqui é de oposição, ok?
Vamos pensar aqui agora num texto que apresenta problemas de coerência e de coesão também. Por isso que eu já coloquei um alerta de erro aqui, ó, para você não achar que esse texto foi mal escrito e está no quadro com erros. Não, tem um alerta de erro aqui para a gente pensar exatamente por que essa construção aqui não está legal. O problema dos menores abandonados é social porque as coisas não podem continuar assim. Alguém precisa fazer algo, mas para tudo há uma solução. Nossa, esse texto ele apresenta diversas fragilidades. Acima de tudo, uma fragilidade de ordem da coerência, ou seja, eu digo inicialmente que o problema dos menores abandonados é social, porque as coisas não podem continuar assim. Não é por isso que o problema dos menores abandonados é uma questão social. Então eu estou justificando um problema por meio de um argumento inválido, ou seja, eu não tenho conhecimento nenhum sobre essa temática e estou associando ideias que não apresentam possibilidade de associação. Depois, sem pontuação nenhuma, eu digo que alguém precisa fazer algo, ou seja, do nada eu manifesto uma opinião aqui, uma necessidade de intervenção. Do nada, eu nem expliquei qual é o problema e já estou dizendo que alguém tem que fazer alguma coisa para um problema que eu nem expliquei. E depois eu ainda digo que para tudo há uma solução. Ou seja, como é que eu disse no início que era um problema grave, as coisas não podem continuar assim, de repente já há solução para tudo? Ou seja, há um problema de ideias. Há um problema de ideias. E há também, como você deve ter percebido, um problema de ordem coesiva, um problema da capacidade de escrever esse texto com coesão. Perceba você que, acima de tudo, falta pontuação, né? O problema dos menores abandonados é social porque as coisas não podem continuar assim. Eu até poderia colocar um ponto aqui e iniciar esse período com letra maiúscula. No entanto, mesmo que eu fizesse isso, colocando aqui, né, o alguém precisa fazer algo, mesmo que eu mudasse isso, eu só ia corrigir do ponto de vista da coesão. As ideias desse texto iam continuar completamente equivocadas, completamente erradas. Aqui eu estou usando também a preposição para, que num texto formal, numa redação oficial, eu precisaria usar a variação para, né? A escrita correta dessa preposição. É bom evitar certas abreviações num texto mais formal. Ou seja, há um conjunto de erros aqui, por isso que eu chamei a atenção para o alerta de erro, há um conjunto de erros aqui que tornam essa construção com problemas de coesão, ou seja, uso errado dos conectivos, pontuação precária, vocabulário fraco e também um problema de coerência, ou seja, as ideias desse texto não fazem o menor sentido, mostrando que eu não tenho repertório, eu não tenho conhecimento para falar sobre esse tema. Quando o Enem chegar, né, quando o Exame Nacional do Ensino Médio chegar, vai ter uma competência, uma exigência que vai ser feita para o seu texto exatamente relacionada à coesão, que é a informação sobre o conhecimento dos mecanismos linguísticos da argumentação, ou seja, a sua capacidade de utilizar operadores argumentativos, conectivos, essas palavras-chave que vão permitir que haja uma conexão entre as orações do seu texto. Então, lembre-se disso, ok? Não só lá no ensino médio, quando o Enem chegar, mas a qualquer momento, quando você estiver escrevendo um texto, pense na forma, pense no conteúdo, porque dessa maneira você vai garantir, então, um texto apresentando uma boa coesão e uma boa coerência, ok? Esses foram os temas da aula de hoje. Muito obrigado.